Em 1916, alguns artistas e agitadores culturais fundaram o Cabaret Voltaire. Foi lá que um grupo de artistas refugiados com tendências anarquistas reuniram-se para inaugurar uma nova manifestação de arte. É nesse contexto que o poeta romano Tristan Tzara criou o movimento dadaísta, em meados da Primeira Guerra Mundial. Essa proposta de arte era irreverente e espontânea, pautada na irracionalidade, na ironia, na liberdade, no absurdo e no pessimismo. O intuito principal era de chocar a burguesia da época e criticar a arte tradicionalista, a guerra e o sistema. O termo dadaísmo foi escolhido aleatoriamente. Os artistas reunidos resolveram escolher um termo num dicionário que indicava o caráter ilógico do movimento que surgia. Do francês, o termo dada significa cavalo de madeira. Pelas suas características, o movimento foi taxado de anti-artístico. Eu vou falar das características do dadaísmo, como o seu caráter e ele na literatura. Bom, o dadaísmo foi um movimento das vanguardas europeias e era considerado o mais radical. Teve início em 1916, no contexto da Primeira Guerra Mundial, e decorrente da realidade que estava sendo vivida, os dadaístas produziam uma anti-arte, uma anti-literatura, como forma de traduzir a crise política e moral. Ou seja, eles retratavam o absurdo desse contexto histórico vivido. É pautada pela irreverente, espontânea, irracionalidade e liberdade. E é importante ressaltar que eles eram incompreendidos pela sua irreverência ao público e sempre buscavam questionar a arte. Na literatura, o dadaísmo apresenta a falta de sentido da linguagem, as palavras são dispostas conforme surgem no pensamento, a fim de ridicularizar o tradicionalismo. A experimentação literária do dadaísmo valorizava o caos e o absurdo e rompia também com a noção de significado dos vocábulos. Por meio de poemas fonéticos, os dadaístas fragmentavam as palavras em unidades silábicas sonoras, que por sua vez eram recombinadas, criando novas imagens. Então, na literatura, o dadaísmo tinha como características a agressividade verbalizada, a desordem das palavras, a incoerência, a banalização da rima, da lógica e do raciocínio e elementos mecânicos. A proposta era a libertação da palavra de sua função utilitária, restrita a único significado. Mário de Andrade foi o grande influenciador desse movimento na literatura. Ele foi o precursor do movimento modernista no Brasil e assim praticava em seus poemas a tendência dadaísta de ser contrário aos sentidos. Quanto ao caráter do movimento, o dadaísmo tinha como característica o rompimento com os modelos tradicionais e clássicos da arte. Eles começaram a infringir as normas que diziam como a arte deveria ser feita e era pautado pela espontaneidade, irreverência artística e absurdo, olhar pessimista, busca do caos e desordem nas artes, aversão à guerra, e eles eram contra os valores burgueses e criticavam o consumismo, o excesso e o capitalismo. E os dadaístas eram contrários também à racionalidade e à arte acadêmica, privilegiavam a ausência de significados e defendiam a arte espontânea. O movimento dadaísta já era propulsor de ideias surrealistas e era uma arte de protesto. Os artistas não estavam preocupados com a beleza estética de seus trabalhos, e sim em chocar a população, causando desconforto aos burgueses. A intenção era desconstruir as ideias conceituais da arte na época. O ready-made foi uma técnica criada por Marcel Duchamp, em que o objeto normal do cotidiano sofria uma leve intervenção, virando então um objeto de arte. Então, ao invés de se criar um objeto novo, o artista se apropria de algum já produzido e o modifica. Então, ele transformava qualquer objeto escolhido ao acaso em obra de arte, realizando uma crítica radical ao sistema de arte da época. Então, objetos utilitários, sem nenhum valor estético em si, são retirados do seu contexto original e elevados à condição de obra de arte ao ganhar uma assinatura e um espaço de exposição, museu ou galeria.
E 2 exemplos que a gente vai ver é a Roda de Bicicleta e a Fonte, que são 2 obras dadaístas que foram criadas a partir disso. E a outra técnica é a colagem, em que pedaços de diferentes tipos de materiais são colados um ao lado do outro ou sobrepostos, de forma a criar uma imagem composta por essas combinações. Então, essas eram as duas, vamos dizer assim, técnicas bastante vistas nas artes dadaístas. Para fazer um poema dadaísta, foi uma receita criada ironicamente para que se entenda a possibilidade de transpor para a poesia os princípios dadaístas. Esse é um poema dadaísta de Hugo Ball, e nele a gente consegue perceber a ausência de sentido e uma linguagem livre de qualquer viés intelectual. E esse é um outro poema dadaísta, só que do Mário de Andrade, e nele a gente pode perceber a crítica à burguesia. Agora eu vou falar um pouco sobre os principais artistas dadaístas. São eles Francis Picabia, Hugo Ball, Marcel Duchamp, Hans Arp, Raoul Houseman, Man Ray e Max Ernst. Francis Picabia teve como sua principal obra O Desfile Amoroso, que foi publicada em 1917. De 1909 a 1911, esteve vinculado ao cubismo e foi membro do grupo Putox, onde conheceu seus irmãos Marcel Duchamp, Jacques Villon, Suzanne Duchamp e Raymond Duchamp Villon. Recebeu forte influência do impressionismo e do fauvismo, em especial da obra de Picasso e Sisley. Ele foi um pintor e poeta francês. Agora vamos ao Hugo Ball. Hugo Ball foi um dos principais artistas do dadaísmo e escreveu o Manifesto Dadaísta, sendo considerado por muitos teóricos o inventor da poesia fonética. Ele foi um poeta, escritor e filósofo alemão. Agora o Marcel Duchamp. Marcel Duchamp era contra a arte retiniana, que era aquela que agradava à vista, e foi um dos precursores da arte conceitual. Sua obra mais famosa foi A Fonte, que era um objeto que foi modificado e elevado à categoria de obra de arte. Foi um pintor, escultor, poeta francês e ao longo de sua carreira temos obras de inspiração romântica, expressionista e até mesmo de natureza cubista e futurista. O artista Hans Arp teve como sua principal obra e a mais famosa a escultura Deméter. Foi um pintor, escultor, artista gráfico e poeta francês que buscou em sua arte a simplicidade e pureza das formas. Participou do grupo Cavaleiro Azul e foi um dos pioneiros da arte abstrata. Já não se preocupava com a expressão plástica do ser e do objeto, mas sim com a forma pela forma. O artista Raoul Houseman teve como sua principal obra A Cabeça Mecânica, o espírito de nosso tempo. Foi um artista plástico, poeta e romancista austríaco, e ele foi crítico às instituições da Alemanha durante os anos transcorridos entre as 2 grandes guerras mundiais. Man Ray teve como sua principal obra a primazia da matéria sobre o pensamento. Ele estudou arquitetura, engenharia e artes plásticas, começou a pintar quando era jovem e em 1915 conheceu o pintor francês Marcel Duchamp, com quem fundou o grupo dadaísta nova-iorquino. Foi responsável por inovações artísticas na fotografia, utilizando raiografia ou fotograma para criar imagens abstratas. Fotógrafo, pintor e anarquista estadunidense, e foi um dos nomes mais importantes do movimento dadaísta da década de 1920. E o último artista dadaísta que eu vou falar hoje
é o Max Ernst. Sua principal obra foi o Édipo Rei. Foi um pintor alemão e também praticou a poesia, e suas obras eram baseadas no surrealismo. Em 1914, Ernest conheceu o surrealismo através de um grande pintor surrealista, Jean Arp. Eu vou falar um pouco sobre as principais obras do dadaísmo, que são O Bom Imperador, LHOOQ, A Roda de Bicicleta e A Fonte. O Bom Imperador foi criado por Max Ernst com um movimento provocativo que pretendia chocar as pessoas. Era uma experiência feita com pedaços rasgados de papel colorido jogados sobre um fundo de papel, enfatizando as leis do acaso. Valorizava a arte livre de valores e ideias já existentes. LHOOQ é uma das obras do pintor Marcel Duchamp. Aqui eu vou mostrar a Mona Lisa de bigode, onde não há preocupação com a estética e sim uma crítica ao capitalismo e consumismo. A sigla em português seria Ela Tem o Rabo Quente. A Roda de Bicicleta também é de Marshall. Desafiou as ideias tradicionalmente concebidas sobre a definição de arte. A Fonte, criada em 1917 por Marcel Duchamp, tinha o intuito de vencer aquela arte retiniana. A Fonte é o seu feito pronto mais famosa, e essas são as obras. Esta é uma releitura que nós fizemos da obra do artista René Magritte. Esse artista nasceu em novembro de 1898 e tem como característica o surrealismo realista, que está presente em suas obras. A obra em que fizemos a releitura chama O Filho do Homem, em que, como vocês podem ver, colocamos um homem segurando um celular como se estivesse tirando a foto, dando um ar mais atual e também desconstruindo os conceitos da arte tradicional como característica do dadaísmo. Na obra de René, ele comenta sobre a obra em questão da fruta tampando o rosto, em que tudo que nós vemos esconde outra coisa, e nós sempre queremos ver o que está escondido pelo que nós vemos. E que a gente sempre vai ter um interesse naquilo que não está nas nossas vistas. E esse celular que nós colocamos também simboliza as redes sociais. Essas redes sociais, a gente só vê o que as pessoas querem que nós vemos, ou seja, sempre tem algo escondido através daquilo. Então, a gente sempre vai ter interesse naquilo que está escondido. O dadaísmo, assim como outras vanguardas artísticas europeias, influenciou o movimento modernista que surgiu no Brasil, sobretudo após a Semana de Arte Moderna, já que os artistas e escritores dos primeiros anos de modernismo desejavam algo que fosse mais arrojado e gerasse polêmica. O dadaísmo no Brasil influenciou alguns artistas plásticos, porém a maior influência foi vista na literatura, onde podemos destacar os escritores Mário de Andrade e Manuel Bandeira. Além deles, destaca-se o Teatro de Experiência, de Flávio de Carvalho, que se destacou porque adquiriu todo o conhecimento do dadaísmo durante o período que conviveu na Europa com os dadaístas. Outro destaque foram as pinturas de Ismael Neri, que tinham características dessa tendência artística, fazendo esse momento o mais promissor de sua carreira. E para concluir, o dadaísmo foi um movimento muito influente e que contava com a ausência de significados. E sua maior característica é que criticava a arte da época e que fazia dele uma arte de protesto.